Antes de começarmos a responder à pergunta de número 13, o texto que nós vamos ter como base é Atos capítulo 2, de 1 a 17. Então nós aconselhamos, orientamos a você que está nos assistindo, para que faça a leitura desse texto, depois você volte ao vídeo, né? Para você estar dentro do contexto e poder entender a nossa argumentação. Então vamos à nossa pergunta de número 13, dessa segunda parte da lição de número 6, que é o Espírito Santo, nosso Consolador. O que é o batismo no Espírito Santo? Como já dissemos, é interessante a leitura de Atos 2, de 1 a 17. O batismo no, do ou com o Espírito Santo é o ato divino que nos faz nascer de novo, isto é, nos faz nascer da água, que é o Evangelho de Jesus Cristo, e do Espírito, João 3, versos 5 e 6. É o que nos coloca no corpo de Cristo, que é a igreja de todos os tempos, de todas as épocas, 1 Coríntios 12, 27. É o que nos torna em templo, em morada do Espírito Santo de Deus, conforme 1 Coríntios 6, 19. É o que nos faz ser selado por ele, pelo Espírito Santo, Efésios 1, 13. Pergunta número 14. Mas nascermos do Espírito Santo, sermos colocados no corpo de Cristo, nos tornarmos membros deste corpo, sermos a morada do Espírito Santo e selados por ele, não é a conversão em si? A resposta é sim, é exatamente nisto, porque é exatamente nisso que se constitui o batismo no, do com o Espírito Santo. Quando uma pessoa se converte, essas realidades que são obras do Espírito Santo de Deus acontecem na vida de tal pessoa. Porque o batismo no, do com o Espírito Santo aconteceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, todas as pessoas, nos incluindo, que receberam o Evangelho de Jesus Cristo a partir daquele dia, passaram então por essas experiências, isto é, nasceram do Espírito Santo, foram colocados no corpo de Cristo, foram colocadas no corpo de Cristo, tornaram-se membros desse corpo e passaram a ser habitadas e seladas pelo Espírito Santo. Pergunta 15. Então o batismo no Espírito Santo não se trata de uma experiência que acontece após a conversão? Para nós cristãos evangélicos batistas, não. O que pode e deve ocorrer após a conversão é o encher-se sempre mais do Espírito Santo. É o ser usado pelo Espírito Santo, mas não ser batizado por ele ou nele, porque isso como um fato se deu no dia de Pentecostes, para alcançar então a todas as pessoas que ouvissem a mensagem do Evangelho. O batismo no Espírito Santo como um fato ocorreu no dia de Pentecostes. Seu alcance, porém, se estenderá enquanto houver oportunidade a todos os seres humanos que queiram se converter, que se estejam dispostos a se converter. Podemos dizer que ele, o batismo do Espírito Santo, de forma figurada, vem se repetindo através da experiência de conversão de todas as pessoas desde então. Foi por causa do que aconteceu no dia de Pentecostes que as pessoas podem experimentar o Espírito Santo, convencendo-as do pecado, do juízo, da necessidade do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Pergunta 16. Mas se o batismo no Espírito é a nossa conversão, como explicar os discípulos de Jesus? Eles já não eram convertidos, mesmo não tendo ainda acontecido o batismo com o Espírito Santo? A conversão sempre foi obra do Espírito Santo. Falamos disso na resposta da pergunta número 5, quando falamos do Espírito Santo relacionado à conversão nos tempos do Antigo Testamento. No caso dos discípulos que o seguiram, incluindo seus apóstolos, o Senhor Jesus era pessoalmente o próprio intérprete e testemunha do Espírito Santo. Ele exercia as funções do Espírito Santo, o Espírito Santo estava nele. E por isso ele, Jesus, era o conselheiro, era o advogado, o consolador e o fortalecedor dos discípulos e apóstolos, da necessidade que eles tinham de Jesus para serem salvos. Jesus preencheu isso. O Espírito Santo então foi anunciado por Jesus como aquele que daria continuidade à sua obra, que é a de convencer o mundo da necessidade dele, Jesus Cristo, obra de conversão do Espírito Santo após a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, e essa obra passou a ser ligada à sua autoridade, a autoridade do Espírito em convencer o mundo do pecado, em termos de não crer em Jesus Cristo e do juízo de Deus que se estabelece no receber ou rejeitar Jesus Cristo. Subindo Jesus Cristo ao céu, o Espírito Santo, então, com a presença dos apóstolos, inaugurou essa sua função relacionada agora ao Messias, cujo nome é Jesus, e para toda a humanidade. A nossa pergunta 17 é: mas os cristãos carismáticos e pentecostais não aceitam que o batismo no com o Espírito Santo aconteceu somente no dia de Pentecostes. Eles acreditam que esse batismo se repete, pois é separado da conversão, e costumam nos citar Atos 8, de 5 a 17, Atos 10, de 44 a 48, e Atos 19, de 1 a 7, como provas de que o batismo com o Espírito Santo se repetiu e, portanto, é para ser repetido hoje. Como responder a essa argumentação?
Em primeiro lugar, mostrando que o Senhor Jesus Cristo e também Pedro e Paulo nos falam que o batismo com o Espírito Santo foi um fato histórico determinado para o dia de Pentecostes. Leiamos o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos antes de subir para o céu. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias, Atos de 1 a 5. Observem a expressão de Jesus Cristo, dentro de poucos dias. Agora vamos ao dia de Pentecostes e leiamos o que o apóstolo Pedro disse, explicando o que estava acontecendo. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Atos 2, 16 e 17. Observem a expressão de Pedro, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O Senhor Jesus disse que iria acontecer dentro de poucos dias, e Pedro disse que o que estava acontecendo naquele momento foi o que dissera o profeta Joel nos tempos do Antigo Testamento. Agora leiamos também o que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da igreja de Corinto. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Observemos a afirmação de Paulo, todos nós fomos batizados. Observemos que ele não diz, alguns de nós foram batizados, ou aqueles que procuraram, ou aqueles que buscaram foram batizados. Não, ele diz, todos nós. Observemos que o nascimento de Jesus, o Natal, quando ele, Jesus, nasceu como verbo que se fez gente, só aconteceu uma única vez. Observemos que a crucificação, aonde Jesus deu sua vida por nossa salvação, só se deu uma vez. Observemos que a ressurreição de Jesus, para garantir a nossa fé, só houve uma vez. Então o batismo ou com o Espírito Santo no Pentecostes, que é o revestimento da igreja com o poder e a autoridade de Deus para divulgar toda essa ação salvífica de Deus em Cristo, foi algo para ocorrer apenas uma vez. Mas como então explicar Atos capítulo 8, de 5 a 17? Leamos o texto. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciou o Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando a todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Podemos então considerar: 1. Filipe foi pregar aos samaritanos. Quando os samaritanos viram os milagres que aconteciam com as pregações de Filipe, foram muitos os que creram, e por isso eles foram batizados em nome de Jesus. 2. Os samaritanos eram considerados impuros para os judeus. Sabemos que os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. Para os judeus, os samaritanos haviam traído a herança mosaica, a fé judaica, e os primeiros cristãos, que eram judeus, tinham, na verdade, na maioria, problemas com isto é, continuavam preconceituosos em relação aos samaritanos. 3. Filipe, talvez por causa de uma formação grega ou porque o Espírito Santo lhe fez sentir isso, já não tinha esse tipo de preconceito e assim concluiu que deveria pregar aos samaritanos. 4. Ele pregou e, sentindo depois que o Espírito Santo lhe mandara para um outro lugar, deixou os samaritanos batizados e para ele, Filipe, integrados na obra. 5. Quando os cristãos de Jerusalém souberam o que havia acontecido entre os samaritanos, sentiram-se confusos. Não é que eles não soubessem que os samaritanos tinham de ouvir o evangelho também, mas era que para a maior parte deles, cristãos judeus, antes de se tornarem cristãos, ou juntamente com o fato de se tornar cristãos, os samaritanos teriam que se reconhecer traidores da herança judaica, impuros como raça, só que o escritor de Atos não fala nada sobre isso. Ele afirma que eles, os samaritanos, viram, ouviram e creram como samaritanos. Fica claro, por exemplo, que em momento algum da pregação de Filipe, eles foram repreendidos ou criticados por serem samaritanos.
6. Assim não havia outro jeito. João e Pedro precisaram chegar aos samaritanos e conferir o que estava ocorrendo. E quando os dois apóstolos oraram por eles, impondo sobre eles mãos, viram a manifestação especial do Espírito Santo sobre aqueles samaritanos. 7. O texto não diz do que se constituiu aquela manifestação do Espírito Santo. Aliás, o texto não diz que eles foram batizados no Espírito Santo, mas que receberam o Espírito Santo. 8. Ora, não fora o Espírito Santo quem os convencera do pecado? Claro que sim. Mas como os apóstolos e demais judeus poderiam saber disso? Acontecendo algo especial, diferente, e foi exatamente o que aconteceu. O recado de Deus foi claro. Também os samaritanos estavam inclusos no batismo com o Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes e de forma especial, portanto, o próprio Espírito Santo mostrou isso. 10. Para aqueles dois apóstolos, Pedro e João, e para os demais apóstolos que estavam em Jerusalém, agora não havia mais dúvida. Os impuros samaritanos que se converteram a Cristo eram agora, por causa do evangelho que receberam, iguais aos judeus. Eles tinham o Espírito Santo, assim como eles, os cristãos judeus, tinham. 11. João e Pedro puderam ver isso. Acabara-se o preconceito. Tanto que Pedro e João voltaram pregando nas aldeias dos samaritanos, conforme Atos 8, 25. 12. Não houve repetição do batismo no ou com o Espírito Santo, porque como Jesus dissera, o mesmo aconteceu dias depois dele subir ao céu. O que houve foi uma manifestação especial do Espírito Santo como um sinal para os judeus. Mas como explicar Atos capítulo 10, versos de 44 ao 48? Leamos o texto. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Esse texto nos fala da conversão de um romano, isto é, de um homem que os judeus chamavam de gentio. Seu nome era Cornélio e ele era um oficial do exército romano. O gentio era para um judeu religioso uma pessoa imunda, na casa de quem um judeu teria de fazer de tudo para não entrar, pois poderia tocar em alguma coisa e em tocando alguma coisa imunda também se tornaria imundo, então teria que se evitar entrar na casa de um gentio. Cornélio era também um representante da política invasora dos romanos, gentio, pagão e invasor, isto é, alguém racial, religiosa e politicamente desprezível. Ora, os cristãos judeus sabiam que os gentios ou pagãos deveriam ser evangelizados. Eles sabiam que os invasores romanos teriam de ouvir o evangelho, mas o que eles não entendiam é que os gentios ou pagãos pudessem se tornar cristãos sem terem de obedecer à maneira de viver dos judeus, sem terem de concordar com os ideais políticos dos judeus. Havia muitos cristãos judeus que acreditavam que um homem não judeu, por exemplo, se quisesse se tornar um cristão, tinha que se circuncidar primeiro. Eis que Pedro, instado por uma visão dada pelo Espírito Santo, aceita o convite dos dois emissários do tal Cornélio e vai à casa desse pagão, desse gentio e representante do poder invasor. Quando ainda está pregando, o Espírito Santo desce sobre Cornélio e os da sua casa e eles então falam em línguas. O recado de Deus fora claro. Também os gentios, também os pagãos, sem distinção de raça ou posição política, e não somente os samaritanos, estavam inclusos no batismo no Espírito Santo, do Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes. De forma especial, o Espírito Santo mostrou isso na casa de Cornélio, tanto que os da circuncisão, ou seja, os cristãos judeus que acreditavam que um pagão para se converter a Cristo precisava obedecer os costumes judaicos, ficaram maravilhados, porque o dom do Espírito Santo também fora derramado sobre os gentios, Atos 8:45. Não houve repetição do batismo no Espírito Santo, porque como Jesus dissera, o mesmo aconteceu dias depois dele subir ao céu. O que houve foi uma manifestação especial do Espírito Santo, como um sinal para os judeus novamente, e curiosamente ao falar em línguas, porque está envolvido um gentio, um homem que falava outra língua que não a dos judeus. Mas Atos 19, de 1 a 7, a pergunta 20, leiamos o texto.
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe um Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos uns 12 homens. Então consideremos: o apóstolo Paulo estava fazendo a sua viagem missionária pela Ásia Menor quando passou pela cidade de Éfeso. Ali ele encontrou um grupo de homens que eram considerados discípulos cristãos. Na verdade, aqueles homens eram pessoas interessadas em Jesus Cristo, aprendendo sobre Jesus, porque haviam se tornado em seguidores de João Batista, mas ainda não haviam compreendido toda a obra redentora de Jesus Cristo. 2, eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Eles não sabiam que havia ocorrido um batismo no ou com o Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, para os seguidores de Jesus Cristo, e por isso Paulo pergunta se eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram. Observemos que Paulo associa o crer ao ato de receber o Espírito Santo. Como a resposta é negativa, ou seja, eles não haviam recebido o Espírito Santo, o apóstolo teve a certeza então de que aqueles homens ainda não eram de fato cristãos. Eles eram aprendizes, mas não haviam ainda chegado à fé. Paulo então lhes prega o evangelho de Cristo e os batiza, e aí ocorrem então as manifestações especiais do Espírito Santo. Com o que testemunhou, Paulo então podia ter a certeza de que a obra que ele estava começando em Éfeso, capital do culto à deusa Diana, estava começando com um grupo de cristãos autênticos. Ele podia ter agora mais certeza ainda de que o evangelho de Jesus Cristo não era a continuação reformulada de uma crença anterior, mas era a mensagem de Deus, poder para a salvação de todo aquele que crê. Outra vez o contexto judaico está presente. Aqueles homens de Éfeso, para seguirem João Batista, se não eram judeus em termos raciais, estavam ligados aos costumes e crenças judaicas. Então foi também por causa dos judeus que aconteceu a especial manifestação do Espírito Santo em Éfeso.